Programa ADV Jus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Com imensa satisfação, estamos começando mais um programa inédito. Hoje, honrosamente, eu recebo meus amigos, meus colegas, os procuradores Dr. Rafael e Dr. Maurício. O Dr. Rafael Assede é procurador do Estado e atua na cidade de Uberlândia, portanto, procurador do Estado de Minas Gerais. O Dr. Maurício da Silva Miranda, ele é procurador do município paulista de Matão. Nós vamos falar a respeito do Manual do Procurador do Município. Aliás, esta obra pertence aos dois convidados que aqui se encontram presentes. Você vai ver isso tudo agora, aqui no ADV Jus. Ok, doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, viu? Muito obrigado, tá? Tudo bem. Eu que agradeço a presença e a oportunidade de a gente vir aqui bater um papo, né? Tá conversar certo, sobre os temas. É verdade. Da Muito carreira. obrigado, doutor Maurício, pela sua presença conosco aqui também hoje, viu? Eu que agradeço a presença. Então, a gente está aí verificando, está até aparecendo na tela agora, Manual do Procurador, né, doutor? Como que nasceu a ideia de fazer o manual? Como que foi? Explica para mim. Bom, a gente tem um amigo nosso, o Dr. Paulo Lepori, Amigo comum, né? que é amigo da casa também, né? É verdade. E ele teve essa ideia de criar essa coleção, né? Essa coleção manual das carreiras. E esse manual das carreiras, ele tem todas as carreiras jurídicas, né? De procurador, promotor, juiz, advogado, defensor público. E ele convidou o Maurício e a mim para a gente elaborar o manual do procurador do município. Sim. Isso foi em 2012, né? 2012. Lá para mais ou menos setembro de 2012, que a gente fez a primeira edição, né? E aí, assim, ele como coordenador, e a gente fez, sob a supervisão do Dr. Paulo Lepre, a gente elaborou, ficamos 6 meses mais ou menos trabalhando na primeira edição. Sim. E foi muito gratificante, assim, foi uma experiência muito gratificante. Então, doutor Maurício, eu inclusive sou testemunha, é um sucesso a obra, tanto que eu já estive lá na livraria Mizuno, e a obra encontra-se esgotada. É uma satisfação. É muita satisfação, né? A gente faz com tanto carinho, né? Tentando prestigiar os colegas, aos concurseiros, as pessoas novas e as já atuantes na esfera da advocacia pública. A gente espera sempre que o pessoal tenha um resultado prático, proveitoso, né? Com toda certeza. E para nós que realizamos o trabalho de confecção, é muito gratificante saber que a obra estava esgotada na primeira edição e agora já iniciando já a venda na segunda edição. E a expectativa é muito boa, né, doutor Rafael? Foi muito boa mesmo. Assim, a gente lançou, inclusive a gente já estava esgotada a primeira edição e a gente já estava com a ideia de lançar a segunda edição, porque esse é um ano que está tendo vários concursos de advocacia pública municipal. Então a gente até correu com o trabalho assim, para atualizar o livro. E esse livro a gente incluiu novos temas, né? A gente incluiu um capítulo sobre o Estatuto da Cidade, que não tinha na primeira edição, e criamos novos tópicos no capítulo da Fazenda Pública Municipal e no procedimentos especiais, como reclamação constitucional, mandado de segurança, né, assim, e alguns prerrogativos processuais também dentro do capítulo 2. Então o livro ficou e bem atualizado, né? A gente atualizou ele até janeiro, fevereiro de 2014 agora. Tá certo. Então agora a gente quer falar um pouquinho da seara municipal, né, doutor Maurício? O senhor também é procurador municipal, procurador da cidade de Matão, uma cidade também progressista, e tem muita exigência com o procurador municipal lá, doutor? Não, em Matão eles nos prestigiam muito, o pessoal da administração direta, dão toda a aparelhagem, dão todas as ferramentas necessárias para nós efetuarmos nosso trabalho. Inclusive nós chegamos lá em 2011 e nós fomos construindo a carreira, a Procuradoria Municipal, ao longo desses 2 anos.
e nós percebemos um crescimento muito, muito avançado já. Né? Inclusive, isso se deve muito à contrapartida que os governantes nos oferecem. Lá, a administração pública municipal nos apoia inteiramente e tudo que a gente tenta avançar pelo município, nós vamos tentando e nós acabamos conseguindo. Doutor Rafael, falar um pouquinho agora também lá da sua seara, né, do estado de Minas. O senhor trabalha na cidade de Uberlândia e é uma cidade de um porte, como o senhor mesmo já se referiu, bastante interessante. E como que é a condição de trabalho do procurador? Ele tem condições boas de trabalho? Tem outros colegas também? São em quantos os integrantes lá da Procuradoria, doutor? Então, a gente, na verdade, a gente atua em Uberlândia e na região, né? Na verdade, é regional de Uberlândia, né? Trabalha em toda a região, Araguari, Tuiutaba, assim, para citar as maiores, né? Sim. Mas, assim, a estrutura lá nossa é boa, assim, sabe? Assim, é bem satisfatória. Quando eu cheguei, inclusive, assim, eu fiquei muito satisfeito, assim, a estrutura física é muito boa, os funcionários, que a gente trabalha muito prestativo, a gente, na verdade, assim, como procuradores, hoje nós estamos em 15. Assim, só que a demanda contra o Estado, assim, eu estou há 6 anos, ela está aumentando bem, aumentando muito, assim, eu posso dar um exemplo, assim, quando eu cheguei, o tributário, que o Estado é o autor, assim, execuções fiscais, né, via de regra, o Estado atua como autor nas execuções fiscais. Era a grande maioria das ações que a gente tinha na regional. Isso reflete em todo o Estado, né? Hoje, assim, o não tributário, onde o Estado atua mais como réu do que como autor, ela cresce, assim, está quase igual. Então, assim, a nossa atuação hoje não é somente... porque geralmente, assim, o pessoal acha que no Procurador Estado mexe só com tributário. Na verdade, não é bem assim. Não, hoje, por exemplo, medicamento é um problema, assim, até a gente tem um capítulo no livro que fala sobre isso, que é a saúde e a sua judicialização. Hoje, assim, ações de medicamento, assim, é frequente, assim... A demanda é grande. É enorme. Está se massificando, né? Doutor Maurício, então, o senhor aconselha o pessoal que quer fazer concurso e entrar na Procuradoria Municipal, estudar inclusive pelo livro aqui que a gente está mostrando agora? Claro. O livro que nós confeccionamos é uma referência para o pessoal que está nessa busca do concurso público, principalmente para as questões de segunda fase, principalmente nas peças teóricas, nas peças práticas, que em uma segunda fase da advocacia pública municipal se exige. Esse livro é mais com o intuito em uma prova de segunda fase e também para atuação prática, aquele momento que o pessoal acabou de passar, tem toda a teoria na cabeça, mas não tem tanto a prática. Então o livro busca muito isso, busca esse primeiro passo, na hora que o aprovado chega na sua cidade, como proceder, os primeiros caminhos. E isso foi uma dificuldade que eu senti. Estudei por muito tempo e após chegar na minha cidade, como tentar resolver os problemas que surgem ali. Então o livro busca muito isso, dar esse parâmetro para o pessoal que está fazendo o concurso em uma segunda fase e esse primeiro momento de aprovado, dar um norte de atuação. Certo. Doutor Rafael, agora só para a gente, já estamos chegando no finalzinho do primeiro bloco, falar mais um pouquinho só do nosso livro que está aqui, né? Eu gostaria que o senhor destacasse alguma coisa que o senhor acha assim relevante e também o que o levou a exercer a atividade, né, ou ingressar na carreira de procurador do Estado. Bom, falando primeiro do livro, assim, que uma coisa até eu ia complementar o Maurício, um dado interessante que a gente fez uma sequência assim. Nós temos até um breve apanhado teórico sobre cada tema do livro, né? Depois a gente aborda questões, modelos de peça, tem o fluxograma, tem assim, o quadro sinótico, assim, então a gente dá uma estrutura bem detalhada, assim, a teoria com a prática, questões de concurso, questões
mais frequentes, modelos de peça mais utilizados. Então, como o Maurício disse, é bem interessante não só para quem está estudando, para quem está iniciando a carreira. Assim, porque você pega, assim, é o tipo, como a gente poderia dizer assim, né, Maurício? Um guia prático, mais ou menos. Assim, com a teoria, mas também um guia prático. Tá certo. Olha, eu quero aproveitar esse bloco e desejar muito mais sorte ainda para o livro, que já é um sucesso aqui. Muito obrigado. É isso aí. Meus amigos, eu quero fazer um pedido para vocês para que prestigiem os nossos parceiros aqui do ADVJus. E esta semana nós queremos fazer um destaque especial para o cartório postal lá do Boulevard. E também para a Lavanderia Bonasseco, que fica lá na Avenida Presidente Vargas. Prestigiem, por favor, ok? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, mas vamos voltar já já. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entregue em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137 3234 2720. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo o Dr. Rafael Assede Castro. Dr. Rafael Assede é procurador do Estado de Minas Gerais. Dr. Rafael, em que momento o senhor resolveu ser procurador? E eu fui, assim, com o tempo, eu fui me interessando muito pelas matérias de advocacia pública, tributário, direito administrativo, direito constitucional, assim, me encontrei mais, assim, por exemplo, eu não particularmente não me adapto à matéria criminal. Certo. Então, assim, foi uma questão de aptidão mesmo, assim. Isso. É uma atividade estritamente técnica. Não tem nada. A gente não mexe com política nenhuma. Tão somente judicial e administrativa algumas questões que tem, mas basicamente é judicial e não envolve política. Certo. Doutor Rafael, nós temos muitos colegas aí que nos assistem, e inclusive o pessoal que faz concurso, presta prova de OAB, prova também, por que não, para procurador do Estado, para procurador municipal, enfim. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve reflexão a respeito da progressividade fiscal do IPTU, doutor. Certo. Esse foi um tema até que está presente no nosso livro e é um tema bem frequente em concursos da advocacia pública municipal, né? Inclusive, assim, até foi no concurso aqui da nossa cidade que eu prestei o concurso em 2007, foi um dos temas da segunda fase. O que quer dizer a progressividade fiscal do IPTU? Até no ano 2000, a progressividade do IPTU ela era tão somente extrafiscal, ou seja, para existir a progressividade no IPTU, da alíquota, né, da alíquota do IPTU, era necessário o não cumprimento da função social da propriedade urbana, no caso, né, porque é o IPTU. Com a emenda 29, que no ano 2000, admitiu-se a progressividade fiscal. E o que é a progressividade fiscal? Ela é estritamente a finalidade é estritamente arrecadatória. Ela não tem a finalidade extrafiscal que tem a progressividade extrafiscal, como o próprio nome diz. E ela se baseia no valor do imóvel, tão somente no valor do imóvel e tomando por base o uso e a localização daquele imóvel. E o que aconteceu? Questionou-se, chegou até o Supremo, que essa progressividade fiscal ela era constitucional ou não. E o Supremo, no recurso extraordinário, decidiu que sim, ela é constitucional. Legal, daqui a pouquinho nós vamos falar mais com o Dr. Rafael aqui no ADVJus.
Agora é o momento de você ficar atualizado com as novidades jurídicas. Fique por dentro. Confira. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Paulo Lepore e nós estamos juntos para mais um Fique por Dentro. E o tema de hoje é o abandono afetivo. A gente sabe que recentemente nós temos visto uma imersão dos vários tribunais do nosso país em questões que antes ficavam relativas ou restritas ao âmbito familiar. Vários temas sobre convivência familiar que antes não chegavam ao judiciário, hoje vem chegando. E o abandono afetivo é um desses. E o que se discute em relação ao abandono afetivo é a eventual indenização. Hoje os tribunais discutem se um pai ou uma mãe que abandona afetivamente um filho vai ou não ter obrigação de indenizar esse filho, independentemente de ter pago pensão alimentícia. Porque uma coisa é o sustento baseado no pagamento de pensão, outra coisa é a guarda, a atenção da qual decorre a questão relativa ao afeto. A primeira vez que o STJ se pronunciou sobre essa questão foi em 2005. E lá em 2005, o STJ refutou essa tese do abandono afetivo gerador de uma indenização. E o STJ disse que não caberia indenização, por quê? Porque a questão relativa ao afeto não geraria o direito à indenização. Porque se o sujeito, mesmo sem estar dando atenção à criança ou adolescente, fizer o pagamento da pensão, ele está cumprindo com o seu dever básico de poder familiar. E se por acaso ele ficar distante do filho, não tiver nenhum contato e abandonar afetivamente o filho, ele vai ter o seu poder familiar suspenso e eventualmente extinto. E que se a ideia é dar importância ao afeto, quando se condena um pai ou uma mãe a indenizar um filho por abandono afetivo, o que vai acontecer de fato é um afastamento e dificultando-se, portanto, uma aproximação e o desejável afeto. Só que essa decisão do STJ, ela se modificou ao longo do tempo e em 2012 nós tivemos uma decisão em sentido absolutamente contrário, ou seja, em 2012 o STJ admitiu a indenização por abandono afetivo. Houve então uma divergência entre turmas do STJ, o que deu margem a um embargo de divergência, e esses embargos de divergência foram julgados agora, em abril de 2014, e a posição que restou consignada depois dos julgamentos do STJ é pela possibilidade de indenização por abandono afetivo. Então, o posicionamento do STJ hoje é pelo cabimento de indenização por abandono afetivo, porque o abandono afetivo deveria ter uma contrapartida, e a contrapartida pode ser sim uma contrapartida monetária. O valor fixado de indenização foi de R$200 mil. Então está aí uma grande novidade, uma novidade que tem repercussão para a advocacia, que tem repercussão para os defensores públicos e para todas as pessoas que trabalham no sistema de justiça, para as pessoas em especial que trabalham com os direitos das crianças e dos adolescentes e convivência familiar. Esse foi mais um Fique por Dentro e agora você continua acompanhando o programa ADV Jus. Até a próxima. Um ligeiro intervalinho, nós vamos voltar já já. Aguarde. Cartório Postal, conectividade, versatilidade e segurança. Solicite seus documentos de qualquer lugar do Brasil. Levantamento de certidões, pesquisa patrimonial, notificações e protestos, registros de contratos e gerenciamento eletrônico de documentos. Consulte e descubra tudo o que podemos fazer por você. Cartório Postal, rápido e fácil. Eliseu Guilherme 724, Piso Superior Boulevard. Fone 3329-3005. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544.
A lavanderia Bonaseco é especialista em limpeza a seco e a água, em vestuário, cama, mesa, banho, cortinas e tapetes. Presta serviço de passadoria, embalagem de roupas e delivery. Confira no site os pacotes e promoções oferecidos e ganhe cortesias especiais com o cartão Fidelidade. Venha conhecer o diferencial Bonaseco. Presidente Vargas 973. Aberta aos sábados até às 13 horas. Fone 3329-6471. A ARP realizou o tradicional churrasco anual dos advogados e contou com uma excelente participação. O ADVJus esteve presente e ouviu vários colegas que falaram da importância da realização do evento. A ARP tem feito isso desde 1970, quando foi fundada. Todo 1º de maio a gente comemora o Dia do Trabalho. É um evento da Associação dos Advogados e a gente procura fazer para confraternizar mesmo. É uma festa que ninguém pode perder. É sempre legal, porque a gente se reúne todo mundo, né, os advogados. Tem que prestigiar. Tem. Aí a gente vem sempre. Isso, com certeza, com todos os nossos amigos advogados, nossos colegas, sempre confraternizando nesse dia muito especial, muito bom estar aqui. Marco, é muito importante, porque a gente aqui vive um ambiente um pouco mais próximo, mais de irmandade, né? Fugindo um pouco das lides do dia a dia, né? Já é tradicional esse churrasco da ARP comemorando o dia 1º de maio, já se tornou uma tradição bonita. E hoje uma festa especial, uma festa onde vários colegas vêm prestigiando e o presidente e toda a sua diretoria, eles estão todos de parabéns. Legal, voltamos então com o ADVJus, honrosamente recebendo o Dr. Rafael Assede Castro. Dr. Rafael, uma das preocupações da maioria dos advogados aí é relativa à morosidade processual e também a contagem dos prazos. Para o seu caso, o prazo é em quádruplo. Essa preocupação não existe, doutor? Não existe. Até a gente fala assim, geralmente assim, na nossa classe, fala um privilégio, mas não é, na verdade. O prazo em quadro para contestar e o em dobro para recorrer, realmente ele é necessário devido ao volume de processos que a gente tem, né? Assim, então, realmente, se a gente não tiver... É uma prerrogativa, sim, é uma prerrogativa, mas ela, assim, não estou querendo puxar sardinha para o meu lado, né? Mas é uma prerrogativa necessária, realmente, porque sem ela, realmente, para fazer um bom trabalho seria muito inviável. Doutor, qual que é, assim, o que o senhor reputa ser a maior demanda que mais dá serviço para o procurador do Estado? Então, como a gente falou no outro bloco, né, Marco, a execução fiscal era e ainda é o principal. Mas hoje a demanda do Estado no polo passivo tem crescido assim de forma significativa, né? Sim. E hoje, assim, a gente tem que dar uma especial atenção às ações de medicamento, né? Sim. O direito sanitário, né? O senhor já tinha até falado como eu já disse no outro bloco. Assim, tem crescido, assim, nesses meus 6 anos de atuação na Procuradoria, assim, cresceu, assim, eu não vou saber te falar mas cresceu muito, assim, vamos supor, por exemplo, se eu fizesse 3 prazos de apelação numa semana, hoje eu faço 10, 15, assim, a título de exemplo, né, mas assim, cresceu muito, mas também temos muitas ações, assim, indenizatória contra o Estado, tem muita ação que envolve direito administrativo de servidores, e no geral, mas ainda a execução fiscal é uma fatia muito importante da nossa atuação. Vamos voltar um pouquinho naquela retórica que a gente sempre fala aqui dos colegas que vão fazer o concurso e tal. Eu estou vendo esse programa com o Dr. Rafael, eu gostei, eu quero fazer a tentativa para ingresso na Procuradoria do Estado. Qual seria, assim, a indicação que o senhor daria de obras, ou mesmo qual a postura que o candidato deve ter para ele obter o êxito, né? Porque às vezes a pessoa tem aquela vontade, aquela aspiração, mas ela não tem uma indicação boa, não é isso?
Não, tem várias dicas que a gente pode utilizar. Uma principalmente é foco. Primeiro, assim, acho que isso assim não seria dica só para a carreira de procuradoria, mas para todas. Você tem que direcionar seu estudo para aquela carreira que você quer. Hoje é muito difícil você querer ser juiz e prestar um concurso de procurador de Estado, ou vice-versa, porque o enfoque das provas são diferentes. Então eu acho que na procuradoria teria que focar nas matérias que seriam poderíamos citar 4 principais, seriam tributário, processo civil, constitucional e administrativo, não esquecendo das outras, trabalhista, o próprio direito civil, e fazer muitos exercícios, né? Treinar as provas antigas. Na verdade, o que o senhor fala é assim, antes de mais nada, um planejamento. Sim, com certeza. Fazer um programa de estudo, assim, dividir as matérias por módulos, por dias da semana, ter uma organização para estudar. Eu, inclusive, quando eu fui estudar, no começo eu não fazia, até você ir adaptando, né? Depois, você vai otimizando o tempo, você vai direcionando, você vê o progresso que você tem em cada matéria. É muito interessante. E fazer sempre provas passadas das carreiras, isso é muito bom. Inclusive, a gente tem aquela outra obra que fez com coordenação junto com o Dr. Paulo Lepore e o Dr. Maurício, que é o Revisaço de Procuradoria do Município, que são as questões comentadas. Isso é muito bom, porque muitas vezes repete. A questão cai num concurso em Ribeirão Preto, de repente pode repetir a mesma questão em São Paulo. Né? Então é bem interessante também treinar as provas passadas. Né? É isso aí. Essas obras com as quais o Dr. Rafael está se referindo, com certeza você vai encontrar lá na livraria Mizuno e Leitão, do meu amigo Ricardo. Doutor Rafael, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer imensamente por ter se deslocado até aqui. Para mim foi uma grande satisfação, uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Tá certo, é isso mesmo. Olha, meus amigos, se você quiser ver novamente esse programa, é só você nos acompanhar através da rede social, do Facebook, ou então acessar o nosso site advjus.net. Eu vou ficar aguardando. Desejo a você uma excelente tarde de domingo. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.